Muito boa tarde a todos, a todas. Bem-vindos ao Centro Maior de Fé e Cultura. Hoje nós temos a alegria de receber alguns convidados para falar sobre o cardeal Carlo Maria Martini, cardeal da Igreja Católica, jesuíta, que deixa para nós aí um grande legado. E essa Carla Martini, em parceria conosco, vem nos oferecer uma oportunidade de ver o laço intelectual do cardeal. Então nós aproveitamos para acolher a todos que estão nos acompanhando online e acompanhando também aqui presencialmente, se puderam ver. Muito grato pela presença de vocês aqui, para que a gente possa também debater, conversar e ter essa amizade intelectual, como a gente costuma dizer, né, sobre esses temas que são candentes, são interessantes, são muito atuais. Eu sou o padre André Araújo, jesuíta, e acolho com muita alegria desde a professora Maria Clara, que nos ajuda tanto com os estudos teológicos literários, também passando aí por várias repercussões em teoliteratura, que somos grandes parceiros nesses estudos. Também agradecer a presença do padre Anderson, que está aqui conosco, nosso reitor, e da Bia Gross, que vai fazer essa mediação. Então, os nossos convidados podem tomar assento. Deixo a Bia para ela conduzir. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Bom, então, sejam muito bem-vindos todas as pessoas que estão prestigiando nosso evento aqui no YouTube. É um prazer falar para vocês sobre o cardeal. Hoje a gente recebe o padre Anderson Antônio Pedroso, jesuíta e reitor da PUC-Rio, formado em Teologia e Filosofia, doutor em História da Arte Contemporânea e Estética Filosófica pela Sorbonne, além de mestre em Filosofia Estética, também pela Sorbonne. Possui ainda licenciatura em Filosofia pela Universidade Sagrado Coração de Bauru e graduação e mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. E professora Maria Clara, que possui graduação em Comunicação Social pela PUC do Rio, mestrado em Teologia também pela PUC, doutorado em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Maria Clara atualmente é professora titular do Departamento de Teologia da PUC Rio e durante 10 anos ela dirigiu esse Centro Loyola de Fé e Cultura e foi decana do Centro de Teologia e Ciências Humanas da PUC Rio. Hoje ela é professora na PUC Rio e coordena a cátedra Carlo Maria Martini da PUC. Então, começando a apresentar o evento, eu vou contar um pouquinho a história da cátedra, da minha participação na cátedra. A Maria Clara e o padre Paulo César, hoje cardeal, fundaram a cátedra, montaram a cátedra Carlo Maria Martini naquela época, na Maria Clara 2006. E então estruturaram a cátedra na PUC para esses estudos e me convidaram para trabalhar na cátedra. E um dos primeiros projetos que a gente fez, acho que para mim, eu acho que foi o projeto mais significativo da cátedra, de tantos que a Maria Clara proporcionou, tantos eventos, foi esse livro do cardeal. Porque eu me lembro de ouvir falar do cardeal, quando eu entrei na teologia, eu não conhecia muito nas aulas da Maria Clara, e aquilo me fascinou, né? Nossa, isso aqui é um cardeal que fala com os jovens, um cardeal. Então isso me deu eu preciso correr atrás dessas histórias, comecei a ler, e um dia eu lembro perfeitamente que a Maria Clara chegou e disse, o cardeal vai lançar um livro junto com o Georg Sponchel, que era um livro de perguntas e respostas de jovens em situação de rua, que os jovens fariam ao cardeal. E aí a Maria Clara falou do livro, a gente achou maravilhoso, então vamos correr atrás? Tá, vamos. Aí eu e a Vânia Campos trabalhava conosco, e aí a gente começou a correr atrás, tinha direito, não tinha descobrido que era uma editora alemã. A gente não fala alemão. Vamos tentar mandar uma carta em inglês, assim, um e-mail, do nada. Acho que em menos de 12 horas veio a resposta da editora alemã, que sim, eles tinham os direitos, mas quem tinha os direitos no Brasil era Paulus. Aí eu disse, Maria Clara, você me autoriza a correr atrás dos direitos? Ela, claro. E aí a gente correu atrás, era assim, realmente um projeto, porque poucas vezes a gente vê falar dos jovens, aliás, são 15 anos isso, né, Maria Clara? Essa coisa dos jovens não era tão
né? Assim, a gente querer envolver tanto. E esse livro era realmente aquilo que era uma lição, né? Era como fazer. E aí a gente fez, então, a gente pediu para o padre Martin Lenz fizesse a tradução, o padre França fez o projeto, a revisão técnica. Eu e o Vânia fizemos a tradução do livro, eu corri atrás do livro em espanhol para poder para poder cotejar, já que a gente não podia cotejar nós dois com alemão. Então, assim, a gente correu e fez. E para o lançamento, a gente precisa de alguma coisa diferente. Fez um lançamento na PUC, né? O pessoal, os atores liam perguntas em cima do escada, mas a gente queria uma coisa diferente. E aí a gente conseguiu conversar com o Jorge que mandasse um autógrafo para os autores, para os leitores brasileiros. E aí realmente chegou, eles nos mandaram os autógrafos, tanto ele quanto o cardeal Martini, e a gente conseguiu fazer uma digitalização disso e pegamos os adesivos e colamos em cada livro que era vendido. Então ficamos assim com uma mensagem eles dizem, queridos amigos do Brasil, diz o Jorge, com alegria lhes envio uma saudação, esqueci de ler daí. Com alegria lhes envio uma saudação, mensagem do cardeal Carlo Maria Martini. Estou feliz por saber que os diálogos seguem seu caminho. E a mensagem do cardeal Martini para os leitores brasileiros é: nos diálogos noturnos em Jerusalém, tratei com meu co-irmão, o padre Jorge, temas que pessoas jovens nos haviam proposto. Muitas perguntas eu não posso responder, mas desejo permanecer em diálogo com a juventude. Sobretudo, quero escutar pessoas que estão à procura e orar junto com os jovens, com todas as forças que ainda me restam. A igreja permanece em movimento graças à fé em Deus e ao contato com as pessoas. Pessoalmente, pude fazer meu caminho com a ajuda dos exercícios de Santo Inácio e com a Bíblia. Abraão e Maria me comunicam a confiança que para Deus nada é impossível. Queridos amigos jovens, escutem Jesus em seu coração. Só vocês são capazes de continuar nossos diálogos noturnos em Jerusalém. Sois o templo do Espírito Santo, como de São Paulo. Tenham coragem, vocês se engajarão pela justiça e encontrarão a paz. Cheio de esperança, saúdo vocês, Carlo Maria Martini, cardeal Carlo Maria Martini. Então, essa história do cardeal, a gente tem assim, um carinho enorme. O livro está esgotado, a Paulus não tem mais. Eu proponho que a Cátedra Carlo Maria Martini faça uma proposta a Paulus para fazer um e-book, que a gente possa manter. Os autógrafos digitalizados a gente já tem. Então, se a Cátedra puder conseguir, acho que a gente vai fazer um e-book disso, acho que vale a pena continuar mandando adiante. Então, vai ser um prazer ouvi-los hoje falar sobre o cardeal Maria Martini. Você começa? Vai seguir. Bom, boa tarde a todos. De maneira assim, muito especial aqui para a Clara. É um prazer enorme estar nesse evento ao seu lado e aqui. É muito significativo essa não coincidência, mas essa convergência de tempo, lugar, pessoas, né? Então, quero manifestar assim, a minha alegria, assim que eu soube, na verdade, assim, eu tive, não agora como reitor, eu começo a perceber que o tempo ele é mais escasso do que imaginava. Mas eu queria estar presente, então veio o meu jeito de me preparar para esse momento. Mas, enfim, quero manifestar essa alegria de estar ao seu lado e de estar celebrando, de alguma maneira, essa memória do cardeal Martini, e uma memória que é viva, uma memória que é inspiradora e que é tão significativa e que tem produtos aí, além das marcas que deixou no coração, na mente de tanta gente, também tem um produto aqui que é único, né? E algo que, de fato, é tão importante. Eu lembro do lançamento do livro e claro, li com muita atenção, com muito entusiasmo. Eu acho que é o tipo de ação que coloca a Cátedra da Carlo Maria Martini como, de fato, um instrumento eficaz, um instrumento que incide na cultura e que traz para as pessoas interessadas acesso, né, dá acesso para as pessoas interessadas a produtos assim, de grande qualidade, enfim.
apresenta grandes personagens temáticos. Saúdo também a Bia aqui do lado, e agradeço também por essa mediação e todas as pessoas que estão presentes e os que estão acompanhando pela internet. Né? Bom, a minha parte, eu pensei um pouco, refletir como é que eu ia falar do Cardeal Martini, mas eu quero começar por uma parte assim, bem pessoal, né? E depois eu quis abordar um pouquinho a relação do Cardeal com a cidade de Milão e como ela ainda é inspiradora para nós e, de alguma maneira, numa terceira parte, como a cátedra, eu acho que reflete quase como um caleidoscópio essas iniciativas, essa perspectiva que o cardeal Carlo Maria Martini encarnava e transmitiu. Então, eu fiz um exercício assim duplo. Primeiro, eu visitei a minha memória afetiva, inclusive. Segundo, dei uma olhadinha nesse percurso do cardeal como jesuíta, como bispo que esteve em diálogo com a cidade. E terceiro, eu visitei também no site as atividades da Cátedra Carlo Maria Martini. Fiquei surpreso com a quantidade de iniciativas e com a diversidade. Assim, praticamente, acho que vocês tocaram em quase tudo. Bem de longe. Não, todos os assuntos assim, mais interessantes e tempo, né? Eu dei uma olhadinha em 2012 até agora, né? E percebi sim, a diversidade, a riqueza, a profundidade e também essa versatilidade, né? Eu acho que reflete muito também a característica do Cardeal Martini, um homem capaz de falar com todos. Eu queria começar a primeira parte com uma breve testemunho. Eu fui muito cedo para eu tinha 19 anos, 20 anos, e chegando lá, eu morei numa paróquia romana, onde eu era praticamente o único estrangeiro. Então, eu podia entrar muito no mundo italiano, e italiano de Roma, né, de bairro romano mesmo. Né? E, vamos dizer assim, tem uma certa diferença do Vaticano. O Vaticano é visto... Eu morava numa paróquia atrás do Vaticano, mas o Vaticano estava bem distante da realidade da paróquia, porque era uma paróquia, de certa maneira, popular, com as dinâmicas da cidade. Então, foi uma experiência extraordinária. E a primeira missão que eu tive foi ser catequista. Né? Eu estudava teologia e fui catequista das crianças, catequista dos jovens. E nós seguimos, com todo entusiasmo, as catequeses de Martini. Então, foi ali que eu conheci, quem me apresentou o Cardeal Martini foram os catequistas de Roma. Até criava-se um embaraço, porque o Papa estava do lado, né? Nosso bispo era o Papa, mas o magistério era do Martini. E foi assim a minha apresentação, desde a aproximação com o magistério, melhor dizendo, o ensinamento, o método do Cardeal Martini. Então, a gente usava praticamente para tudo as catequeses dele, e eu tenho na memória assim, momentos extraordinários, os personagens bíblicos. Toda a catequese era estruturada com grandes personagens, desde Abraão, Moisés, etc. Uma catequese muito bíblica e muito bíblica, e também muito contato com as dinâmicas e as problemáticas da cidade de Roma. Então, com as crianças, os adolescentes, os personagens bíblicos, com os jovens universitários e adultos, as grandes temáticas da vida na metrópole, que, claro, nasceram de Milão, muito maior que Roma, mais industrializado, mas que refletia em todas as grandes cidades da Europa. Então, Milão era quase que um laboratório para a gente pensar, desde o ponto de vista da fé, as relações com a fé, com a metrópole, com as grandes questões da cidade. Então, foi assim que eu conheci Martini, o Cardeal Martini, e quando a gente é jovem, né, a gente tem muito entusiasmo e se deixa levar pelo entusiasmo. Então, eu soube que tinha uma missa do Cardeal na Basílica de Santa Cecília, onde ele era o título dele, de Cardeal,
E eu fui com um amigo, nós fomos e falamos, não, vamos lá, chegamos 2 horas antes, foi uma coisa bem de, como é que chama, bem de fã, de BTS. Ficamos lá e tal, né? Eu lembro, coloquei roupa, aquela roupa, né, bege, não sei o quê, mas era jovem, porque o bege me deu uma blusa toda colorida, assim, então na foto, uma coisa assim. Mas eu estava tão feliz. E no final da missa, aconteceu a missa, uma missa muito linda, em rito ambrosiano, né? Muito bonito o rito ambrosiano, tem toda uma imagem de igreja, né? O presbitério, os presbíteros, os padres que fazem uma corrente, aí tem chamada salenda, que é a subida até o altar, com o Kyrie, os padres cantando Kyrie, ele passando, ele era imponente, né? Quase 2 metros de altura. E aquela profundidade, até na maneira de andar, tal, enfim. A missa foi muito linda, tal, no final, nós ficamos lá e conseguimos falar com o Martim. E aí eu me apresentei, né? A gente não tem vergonha quando é jovem. Eu falei, olha, eu sou brasileiro, eu estou cima assim. E ele nos recebeu e ficou contente e tal. E eu disse, Eminência, a gente segue muito o senhor, o seu ensinamento, o seu estilo. Os jovens são entusiasmados com a maneira como o senhor explica a fé e tal. Então, todos os seus livros, quando saem, a gente vem, compra, etc. Bom, ele olhou assim, ele tinha uma maneira de olhar muito profundo, assim, quase que atravessava a gente. Assim, né? E ele falou, mas vocês têm que me ajudar, porque eu escrevo algumas coisas, as pessoas publicam, mas nem tudo eu posso controlar, então vocês têm que me ajudar. Se tiver algo que não esteja correto ou alguma imprecisão, vocês me ajudem. Profundamente tocado, né? Imagino. Mas aí a gente percebe o tipo de relação, né? De uma pessoa que te fazia se sentir presente e falava a cada pessoa de uma maneira muito profunda, cordial, com grande respeito. Então, fiquei muito feliz, tirando foto, etc. Acabou. Depois, na minha formação também, Martini volta e se tornou uma grande referência para a minha vida espiritual, porque em tudo eu buscava um pouco do que ele produzia, da maneira de ser, né? Eu acho que para mim foi assim, um grande modelo mesmo para mim de bispo, de homem de igreja, de jesuíta. Me aproximou muito da Companhia de Jesus também. Dito isso, uma segunda parte, o que sempre me chamou a atenção foi também isso, né? Esse fato de ser um homem capaz, um homem de igreja, capaz, grande intelectual, mas capaz de conversar com a cidade. É importante a gente lembrar que Martini foi um jesuíta que assumiu a maior diocese do mundo, a diocese de Milão. Em clérigos, em paróquias, em religiosas, estruturas, uma coisa extraordinária e de fato ele assumiu, passando de jesuíta a arcebispo de Milão, um salto assim enorme. Então, quando a gente pensa em Martini, na diocese de Milão e na cidade de Milão, uma cidade industrializada e símbolo também das grandes questões do final do século XX, não é? Desigualdade, imigração começou naquele momento também, e ele foi o primeiro que falou de imigração, um dos primeiros que falou em termos positivos de integração das pessoas, na década de 80. Ele enfrentou também o terrorismo, falou um pouquinho sobre isso. Então, foi um homem que, de fato, foi colocado não como um rei, não como uma pessoa para estar num alto cargo, mas foi um homem que foi colocado no olho do furacão, de fato, com as grandes questões daquele momento. Então, falar do Martini, para mim, pessoalmente, permanece, primeiro, a profundidade das suas palavras, cada palavra medida, a perspectiva imensa do seu olhar, um olhar que levava a gente assim ao infinito mesmo, a maneira de ele olhar os jovens, olhar as pessoas, se relacionar, olhar quem não tinha fé, olhar quem tinha outras convicções,
e também a densidade da sua presença. Era uma presença que, ele entrando, a gente já... exatamente. Era alguém que fisicamente até, mas tinha uma densidade, no bom sentido, né? Então, são experiências extraordinárias que marcaram o percurso dele na cidade de Milão. A Escola da Palavra aos Jovens, Alexio Divino, ele inaugurou praticamente um método de falar com os jovens, e que ele fez uma aposta numa cidade metropolitana, e ele convidou os jovens para ir à catedral e começou a ensinar a rezar, e através do método da Alexio Divino, a cátedra dos não crentes, né, dos que não creem, e onde ele colocava na cátedra os ateus, ou os agnósticos, ou as pessoas que tinham outras convicções. Era a cátedra no sentido de colocar na cátedra para que elas pudessem falar. E uma terceira linha de força, que eu acho que são os discursos da cidade de Milão. Eram esperados já os discursos. Ele fazia, de Santo Ambrósio, ele fazia um discurso à cidade falando sobre basicamente esse programático dos grandes problemas da cidade. Então, 3 linhas de força. A primeira, palavra aos jovens, Alexio Divino, cátedra aos não crentes, os que não creem, e o discurso à cidade, né? Mas também sua prática pastoral, as visitas aos doentes, encarcerados, às paróquias, as peregrinações diocesanas a Jerusalém. Ele começa a levar todo o pessoal para Jerusalém para fazer experiência lá, conhecer. Então foi um grande movimento, né? As peregrinações da Diocese de Milão era uma coisa extraordinária, um monte de avião que ia para Jerusalém. Ele inaugurou também esse contato com a Terra Santa, essa volta do cristianismo às suas raízes. Tudo é muito simbólico, muito emblemático. Uma volta a Jerusalém significa volta às raízes, volta à palavra de Deus. E temas assim fundamentais para a Europa, como o ecumenismo, o diálogo interreligioso, a dimensão contemplativa da vida, quando ele fala de ética, e no final acho que apareceu bastante isso nesses últimos escritos e nas palavras dele, né? Então, seu exemplo de um homem de oração pessoal constante como verdade. Para ele, a oração era verdade, uma necessidade de estar diante de Deus como nós somos, com muita liberdade, com franqueza. E, no final da vida, ele realiza isso, de fato, porque ele se retira à Terra Santa, né, por uma boa parte do tempo, e ali se despede, quase que os diálogos noturnos de Jerusalém são um exemplo disso. Ele se despede anunciando o essencial do cristianismo, a fraternidade e a paz. Então, grande percurso de vida. Enfim, um homem de discernimento e um grande comunicador. Comunicador exímio. Ele atravessou o século XX, o século da massa média, e apontou a necessidade de se entrar com profundidade no século XXI, o século da personal media. Passa das mídias de massa para as mídias pessoais, da mídia pessoal, né? De fato, ele entende, e achei fantástico isso vendo alguns vídeos dele, ele entendeu até a internet, as últimas questões que ele tinha com a internet, ele queria entender a Wikipedia, e ele dizia, olha, a internet começa como uma grande biblioteca e passa a uma ágora, a um lugar de encontro. De lugar de buscar saber de biblioteca, a internet vira lugar de encontro. Então, um homem de uma estatura intelectual extraordinária, que os últimos movimentos dele de contato com a tecnologia, ele percebeu, e ele fez, de alguma maneira, essa migração também, né? Foi um grande comunicador, ele entendia, ele era homem de livros, um biblista, e ele percebeu que os meios de comunicação podiam levar a mensagem muito mais longe do que os meios tradicionais, né? Esse em síntese, é o grande percurso de Martinho. Um homem de discernimento, um grande comunicador, capaz de falar com a cidade, capaz de apontar caminhos, alguém profundamente aberto a tudo, a todos, mas com um discurso de muita profundidade. E era tal o discurso de profundidade que ele quase que inspirava e obrigava as pessoas a serem profundas também. Acho que isso é uma das coisas que ele sente mais falta.
Ele quase que obrigava a entrar em diálogo com ele, implicava a pessoa entrar dentro de si mesma e também falar com propriedade e com interioridade. Uma das grandes questões do percurso do começo, né, como é que ele chegou, como é que Martini foi Martini, como é que Martini foi o cardeal Martini, né? Como Carlo foi o cardeal Martini. Os jesuítas às vezes a gente brinca, né? Eles assim falam do percurso da história e do Francisco da Fé. Né? Bom, mais ou menos isso, né? Como é que o Carlo da história chegou a ser o Martini dessa perspectiva imensa, homem de igreja da fé? Ele é um jesuíta, então um jesuíta que é enviado para ser bispo. Nós jesuítas temos na tradição da ordem uma prática de não aceitar dignidades civis ou eclesiásticas. Então, quando algum jesuíta é convidado para alguma coisa, ele já sabe que ele tem que dizer não. Tá? Então, a grande questão, como é que Martini, um jesuíta, vira bispo? E bispo diz não. Essa foi uma grande jogada, vamos dizer assim, uma estratégia muito grande do Papa João Paulo II, porque, claro, conheceu muito bem Martini, mas deu um sentido novo a esse movimento. Quando em Milão, os jesuítas só podiam aceitar ser bispos de lugares de missão. Naquela época, eu acho que existia na Índia, em lugares na América Latina, na África, só eram bispos de lugares de missão, lugares físicos, lugares onde ser bispo de fato implica uma renúncia de si mesmo, grandes dificuldades. Então, o jesuíta só podia ser bispo quando podia de lugares de missão. Ele sendo indicado para Milão, diz algo muito grande. Milão, a cidade, a metrópole, é lugar de missão. Então, mais do que uma honra ou colocar uma pessoa numa situação de poder, ele indicou que a cidade, aparentemente potente, poderosa, uma cidade década de 80, que brilhava e em todas as condições, né, o lombardo, o milanês, praticamente tinha uma imposição de si mesmo, né, pela pujança da cidade. Ele indica que esse lugar, que aparentemente tão poderoso, é uma terra de missão. É um lugar onde as pessoas precisam ser encontradas, onde as pessoas precisam ser escutadas, onde as pessoas precisam falar, precisam de profundidade e cuidado. Então, é importante a gente fazer certas leituras e perceber isso. E para a comunidade de Milão, para a sociedade, foi, de fato, por que vem esse homem para cá? Porque nós somos terra de missão. Hoje, para nós é muito claro. Rio de Janeiro, terra de missão. São Paulo, terra de missão. Terra de missão. Para além do imponente que tem as grandes metrópoles, há uma grande fragilidade no tecido da fé, da transmissão da fé, é um lugar de missão. Uma missão que pede novos ventos. Assim, ele escolhe o lema dele em latim é Pro Veritate Versa Religio, quer dizer, pela verdade, escolher também as situações desfavoráveis. Ele fala da verdade, né? Na década de 80, tinha grande discussão, acho que a americana vai lembrar, 80, 90, se falava muito da verdade, a questão da verdade, enfim, e alguns filósofos, Marcelo Cacciari e outros, que falavam muito sobre essas questões, enfim, diferente. Ele escolhe essa palavra verdade, mas a coloca numa perspectiva também das situações desfavoráveis. Ou seja, quase que um manifesto de dizer estar profundamente convencido, profundamente inteiro, inclusive sabendo que situações desfavoráveis iam tentar desestabilizar. Então, ele escolhe como lema a verdade e aceita as dificuldades e as resistências próprias desse lugar, Milão, ou tudo que significava na época, na realidade italiana e europeia também. Claro, houve uma grande preparação. De onde vem Carlo? Carlo Maria Martini é um jesuíta de formação clássica,
E ele chega a ser bispo de Milão porque ele teve uma grande preparação inconscientemente, né? Eu destacaria na época do concílio, ele está em Roma, ele tem 32 anos estudando no Instituto Bíblico, que até hoje é um lugar de mais condições, enfim, referência de estudos bíblicos. Ele viveu aquele clima quase que palpável de alegria, de entusiasmo do Vaticano II, e também aquela grande tensão, né, do concílio, como é que nós vamos aplicar essas mudanças. A igreja se abre, a igreja se volta para o mundo, para esse mundo moderno, para esse mundo metropolitano, e ele, como biblista, também tem que permanece nessa tensão de como é que nós vamos transmitir as mudanças do concílio. O grande documento do Martini é a Dei Verbum, esse documento que mostra como o Antigo Testamento está no Novo, como o Novo está no Antigo, e um grande manifesto, a Dei Verbum, sobre a revelação divina. Para quem conhece, como o pessoal da teologia, que está mais no métier, né, em toda a questão da exegese histórico-crítica, ou seja, métodos que desmistificam a Bíblia, né, e que colocam assim, de maneira muito científica, o texto. Então, ele está nesse mundo, nesse momento, absorvendo o Concílio Vaticano II, a alegria, a esperança de uma igreja que se abre, ao mesmo tempo, tomando nas mãos os instrumentos teóricos para isso, aceitando os instrumentos teóricos para isso, renovando a exegese e, sobretudo, ele tem um projeto comum, que é o Instituto Bíblico, que é colocar a Bíblia nas mãos dos leigos, do povo. Eles trabalham para que a palavra de Deus, a Bíblia, seja colocada nas mãos das pessoas. Um texto bom, um texto legítimo, um texto trabalhado. E o Martini, para quem não sabe, ele foi especialista nessas notinhas, né, de rodapé, a melhor palavra grega para esse. Então, ele olhava todos os manuscritos, né, e escolhia, olha, essa é a melhor. Então, vocês imaginam, ele olhava a Bíblia, a gente lê o livro assim, e ele fazia assim, ele olhava, né, sabia os detalhes de cada palavra como foi escolhida. E, de fato, ele trabalhou muito nessa questão da legitimidade do texto, da construção do texto. Ele foi reitor do Instituto Bíblico em seguida, de 62 a 69, coincidindo com o Concílio Vaticano e após. E, através dele, do trabalho dele, do trabalho dos professores do Bíblico, eles prepararam uma tradução do Novo Testamento em grego, onde existia uma cooperação com várias igrejas, né? Igrejas protestantes, evangélicas, e ele era o único católico. Então, existem relatos muito bonitos em que eles trabalham o texto, por exemplo, 15 minutos uma palavra, para ver essa palavra, qual é a melhor palavra, enfim, o caso grego, a declinação, etc., de onde vem os manuscritos. Então, eles trabalham todo o Novo Testamento, palavra por palavra, pedrinha por pedrinha. Reconstrói o texto, escolhendo como mosaico a melhor pedra, a mais original, melhor dizendo. Então, imagina a mente desse homem, como ela é constituída em profundidade, pedrinha por pedrinha, o mosaico que são os evangelhos, o Novo Testamento. Essa foi a experiência dele, um intelectual, biblioteca. Só que um intelectual, cara, marcado pela pastoral, ou seja, entendendo que a Bíblia tinha que estar nas mãos das pessoas, que as pessoas podiam interpretar as Sagradas Escrituras e precisavam de meios para isso, né? A Bíblia não tem essa característica de dar respostas fáceis, mas a Bíblia que é um percurso que se abre para que as pessoas interpretem, para que as pessoas se sintam dentro, vivencialmente, uma palavra vivencial. De 74 a 75, mais ou menos, aí entra o Martini jesuíta. Então, o professor, o intelectual que trabalha a Bíblia, ele ajuda os jesuítas no momento de grande tensão. É um momento em que o padre Arrupe, superior-geral dos jesuítas, ele tem grande dificuldade, que são conhecidas, né, com a hierarquia romana, inclusive, da cultura romana, e momento de perplexidade entre os jesuítas, tensão. Martini é escolhido pelo próprio padre Arrupe para ser o interlocutor entre os jesuítas e a cúria romana.
existia muita desconfiança, muita dificuldade, ele é escolhido como interlocutor. Então, ele levava as decisões, os problemas, as questões, ele passava, atravessava a praça e ia até a Cúria Romana, porque ele era conhecido como esse grande intelectual, então foi escolhido como grande interlocutor. Naturalmente, isso o ajudou a ser visto pelo Papa João Paulo II como um grande homem de igreja, um pastor, alguém que poderia ser pastor de uma grande metrópole, como já expliquei, a cidade de Milão. Então, tudo tem uma razão, uma grande preparação. Em 1980, ele é escolhido para ser arcebispo de Milão, e, de fato, o que ele encontra? Esse intelectual, e algumas pessoas diziam assim, quando ele entrava, parecia um professor de Oxford. O porte, a maneira de falar, né? Intelectual, mediador, né? Homem de confiança da Companhia de Jesus e da Igreja, em situações difíceis de tensão. Então, de fato, talhado, como diz na Itália, talhado para essa missão em Milão. Chega em Milão, quem conhece Milão, catedral, tudo muito bonito, Museu do Novecento, arte, mas não é essa Milão que ele encontra somente. Ele encontra uma cidade num contexto sociopolítico agitado, com atentados terroristas, Brigate Rosse, era o momento em que existiam atentados, ele teve presente na morte de um juiz, setembro das Manolipas, Manipolita, então ele teve presente e muitas mortes aconteceram, assassinatos, então ele encontra uma cidade marcada por essa dor, por essa violência. É isso que ele encontra. E aí ele emerge como uma personalidade fundamental de conciliação, de uma palavra de esperança, de compreensão, uma personalidade capaz de redimensionar a figura do bispo. O bispo não é mais aquele que está na catedral, ou que celebra grandes liturgias e que tem uma distância sacral do povo, mas o bispo é um grande interlocutor da sociedade. Alguém que fala sobre política não partidária, alguém que fala sobre os problemas sociais, para colocar a perspectiva cristã, alguém que faz interlocução em termos éticos e bioéticos. Então, esse momento, ele conta o terrorismo, ele começa a visitar também o presídio, né? E fazer, mais uma vez, ele é escolhido como mediador, né? Mais uma vez, não entre os jesuítas e a Cúria Romana, mas entre as vítimas, as famílias das vítimas do terrorismo e os que praticaram o terrorismo, então condenados. Então, ele começa a fazer a ponte entre os dois e propor um percurso de reconciliação entre as famílias, entre os terroristas, né, condenados, e se abre aí um capítulo novo. Assim ele emerge como uma figura de autoridade, não porque ele é bispo, padre, jesuíta, mas porque de fato é alguém que fala ao coração da cidade, uma cidade marcada e sofrida com essa violência. Um segundo passo que ele dá, a meu ver, é que ele encontra também uma cidade, em contexto eclesial, muito sedenta, né? Os jovens estão com sede de entender as coisas, de entender a vida. Imagina o jovem que vive esse tipo de experiência de violência. Então, tudo isso é necessário compreender. Então, ele propõe, como pastor, aos jovens da cidade, explicar a palavra de Deus, abrir um espaço de escuta para os jovens, um espaço para os jovens se sentir bem. Então, ele convida os jovens para ir na catedral. E aí, tem fotos lindas, né? Ele abre a catedral e os jovens todos se sentam no chão. E o que ele propõe para o jovem? Silêncio. Texto bíblico, lê um texto, todo mundo em silêncio. A primeira vez ele achou que iam 200 jovens, foram 1.000, depois 5.000. E o que eles faziam? Tomavam conta do espaço, jovens sentados no chão, em todos os lugares, e faziam silêncio, e se encontravam, se sentiam acolhidos. Então, um gesto paradigmático, né? De fato, não é colocar o jovem num quadradinho, mas dizer ao jovem, a resposta está dentro de você.
A resposta está dentro. Revolucionário, a página bíblica como um relato do passado que se fazia presente no coração dos jovens e as pessoas que participavam, né, diziam, eu era jovem e eu sentia que ele falava para mim, mas era dos 5.000, mas ele estava falando para mim. Eu estava assim, me sentia envolvido, né? Então ele se mostra, o Martini se mostra mestre não só no conteúdo, mas também no método, a maneira de fazer as coisas, né? Envolver o jovem, colocá-lo no centro, o jovem se sentir amado, o jovem se sentir importante, protagonista. Formou gerações, assim. E um outro passo foi exatamente esse dos intelectuais, né? Na direção dos intelectuais, como eu já mencionei, o diálogo com outros, né? Outras convicções, os ateus, os agnósticos, pessoas que tinham outra perspectiva, ele coloca na cátedra, ele faz encontros com essas pessoas. Vai ao encontro da dor da cidade, violência, terrorismo, injustiça social, vai ao encontro dos jovens, vai ao encontro dos intelectuais também e das pessoas que podiam agora falar com a igreja, com alguém da igreja, mas não em termos de se justificar, senão de dialogar. Estabelece, mais uma vez, o método do diálogo. E, por fim, Martini também entra nessa parte, como eu já anunciei, ele encontra uma cidade que começa a perceber o fenômeno da imigração. E ele é um dos primeiros que diz, um pouco reafirma a vocação de Milão, da cidade de acolher, de integrar e não se sentir ameaçados pelos estrangeiros que estavam chegando, pelos muçulmanos, por exemplo, né, que na época já era uma grande novidade. Hoje não, hoje a Europa praticamente todos os lugares, mas na época era realmente chocante, né, para as pessoas. Ele foi um dos primeiros, começou com práticas de caridade, de acolhimento, de coisas imediatas, das necessidades imediatas, e isso se transformou numa grande escola de caridade. Mais do que isso, ele fundou a chamada Casa da Caridade para acolher os pobres e fazer uma aliança entre o civil e o eclesial. Mais uma vez, a mediação dele. O civil e o eclesial, a igreja que se coloca ao lado da sociedade, ela não está acima da sociedade, ela não está dando as respostas, mas ela se coloca a caminho com a sociedade, com os cidadãos, a cidadania. Acho que uma fórmula que hoje nós não temos outra, que é a fórmula mesmo que coloca a igreja junto. Nós não somos mais do que ninguém, nós estamos ao lado, nem atrás nem à frente, ao lado da sociedade. E vou terminando, que eu acho que já está de bom tamanho, um pouco essa herança, né, do cardeal. Eu acho que tudo que aconteceu em Milão, eu quis abordar um pouco, pelo menos a gente imaginar, né, esse percurso de preparação, essa relação com a cidade. Acho que tudo isso nos ajuda a pensar que ele deixou uma herança de, primeiro, de apreciar, de valorizar a cidade como relação, não dizendo cidade como objeto simplesmente material, mas a cidade são relações. Nós somos cidadãos, nós somos marcados pelo tipo de relação que nós estabelecemos uns com os outros. A igreja demorou para entender essa migração de um mundo rural. Nós ainda temos nosso vocabulário, são grandes desafios, né? Mas a igreja ainda é marcada, digo a igreja de maneira geral, não é culpabilidade, não é maldade, mas muito marcada por um mundo rural, por uma pastoral rural. Ainda nós temos o conceito de paróquia, que é um conceito territorial, né? Geográfico, enquanto que nós, como relação, nós somos constituídos como entes e seres urbanos, nós somos urbanos, nós temos urbanidade. Em que sentido? A gente tem muito sentido nós temos muito sentido de privacidade, de estar juntos, do coletivo. Isso é próprio nosso, nós somos urbanos, né? E a igreja precisa também, e o esforço da igreja hoje, eu acredito que é um pouco nessa direção, de se perceber enquanto ente numa cidade e como indivíduos que são cidadãos. Isso muda completamente. Não é feudo, é cidade. As relações são horizontais, muito diálogo, muita negociação, profundo respeito pela posição do outro e, sobretudo, autonomia. Autonomia do sujeito,
mais uma aliança entre uma comunidade cristã, católica, a igreja, e uma comunidade mais ampla que é civil, uma aliança para o bem da cidade, da polis. Me agrada muito esse tema porque a PUC e o campus da PUC, a experiência da universidade é um pouco uma pequena cidade. É onde a gente aprende, a gente exerce uma certa cidadania. Então, eu acho que nesse sentido, o Martini também tem que ser conhecido e entendido também pelo mundo universitário, porque ele foi um intelectual, foi um homem de universidade, foi o reitor da Universidade da Gregoriana, né? Onde nós fomos colegas, né? Acho que já que você estava. Eu defendi até de 89, não, era muito antigo. Achei que era 96. Mas, de qualquer maneira, foi reitor da universidade, então ele é uma presença e fala de cidade, universidade e cidade. A gente tem muito que aprender com ele, e nesse sentido, o último ponto e concluo, o Martini deixa para nós essa esperança de nós sermos uma comunidade, a Igreja Católica, ser uma comunidade mais humilde, uma comunidade menor, que na verdade já é, por exemplo, a gente pensar realidades urbanas como Rio de Janeiro, São Paulo e outras grandes cidades, mas uma comunidade significativa, capaz de conversar com a cidade, capaz de estabelecer diálogo profundo, uma comunidade significativa, que escuta, uma comunidade que abre a palavra, que oferece espaço de silêncio. Enfim, nós temos uma grande missão e eu acho que o Cardeal Martini nos ajudou a amar a cidade, como ele amava a cidade de Milão. A morte dele em 2012 foi um fato muito marcante para muita gente, né? Existia sempre a esperança do Martini um dia ser Papa, né? Pontífice, né? Mas as brincadeiras eram muitas, né? Martini Rosso não passa Bianco, né? Enfim, não é esse o caso, né? O caso é que ele se despediu desse mundo com uma perspectiva um pouco incompleta. E isso é muito próprio quem faz estudos bíblicos e teologia, sabe que os profetas sempre se despediram do mundo com um sentimento de incompletude. Isso é próprio do profeta. O profeta vai embora sabendo que ele não conseguiu fazer tudo, que ele deixa algo que para ele é muito grande e que não conseguiu. E o Martini se despediu assim: nós não temos que ter medo de ver isso. Um grande homem, talvez um dos maiores do século XX, né? O homem de guerra se despediu como um pobre profeta. Ele, no final, ele dizia que já não sonhava mais. É triste, mas ele dizia: eu não sonho mais com uma igreja renovada, uma igreja aberta, eu rezo por ela. Então, ele não caiu no pessimismo, ele só se abriu para um pouco uma certa cansaço, decepção, se despediu do mundo assim. Porém, como diz o Evangelho, né, a semente fica e ele não viu, e os profetas não veem a obra, ele não viu a primavera, a gente fala a primavera de Francisco. Certamente, se hoje ele estivesse acompanhando, muita coisa que o Papa Francisco está lançando como projeto de abertura, de integração, de humanidade, muita coisa foi estruturada de alguma maneira pelo Martini. Então, é um profeta realmente que é realizado, ele só se realiza quando ele se retira. A retirada de Martini é uma retirada até assim, de alguma maneira, como eu disse, um pouco triste, mas é uma retirada humilde, né? E que deu espaço para a realização que nós estamos vendo hoje, que é modificado pelo Papa Francisco, e eu preciso declinar sobre isso. O próprio Papa Francisco fala da sua dependência das ideias e da perspectiva e dos gestos do cardeal Martini. Grande personagem, e a PUC tem essa alegria de contar com a cátedra, e eu quero aproveitar esse momento para manifestar o meu reconhecimento, né? Por todo o trabalho da cátedra. A cátedra Carlo Maria Martini, eu até ouço dizer isso, né? Podia dizer, mas eu vou dizer, ela vai além de si mesma, porque ela realiza de maneira extraordinária o que a gente espera, mesmo que seja um
uma cátedra que são encontros, são possibilidades, enfim, tem, claro, uma atividade intensa, como eu disse, o direito, o que aconteceu, como foi, né, o percurso da cátedra nos anos, e uma atividade muito intensa, de muita busca de qualidade, excelente. Então, eu quero assim, manifestar o meu reconhecimento, desejar que a cátedra Maria Martins possa continuar, possa nos inspirar e possa contribuir mais para que a PUC seja um espaço de diálogo, um espaço de reconhecimento das pessoas, dos cidadãos, um espaço de troca e um espaço de esperança. Então, quero reafirmar isso e pedir assim, que a gente continue nesse caminho, né? E a PUC se alegra muito e precisa de lugares e de iniciativas assim. Eu conto muito com a continuidade da cátedra e nesses 10 anos de morte do Martinho, que nós celebramos hoje, a gente celebra também 10 anos de atividade da cátedra, ou seja, de uma vida que continua de alguma maneira inspirando outras vidas e outras ações. Então, eu agradeço muito, falei bastante, mas é o meu bispo preferido, então tenho muita vontade para falar e teria tantas coisas, mas agradeço muito essa oportunidade e desejo que a gente continue tendo eventos e momentos assim. Muito obrigado. Obrigada. E agora a Maria Clara, então. É difícil dizer uma coisa nova. Dessa fala tão linda do Anderson, que combinou conhecimento profundo e mais emoção, afetividade. Realmente a figura do Martini é difícil não tocar, né? No coração da gente. Né? Não toca só o intelecto, o brilhante intelectual, evidentemente, mas é uma figura humana, de uma grandeza, de uma profundidade, que não há como você não se sentir tocado por ele, pela presença, pela fala, pelo que escreve, né? Por todas as iniciativas que ele tomou. Vou tentar, assim, não repetir, talvez eu repita algumas coisas que, enfim, para recalcar um pouco mais, mas depois aí passo a falar um pouco mais do trabalho da cátedra, né? Ele é um homem muito lúcido, eu acho que isso é importante dizer. É uma pessoa extremamente lúcida e, então, a abertura a Deus, a fé profunda, né, se traduziam na sua pessoa por uma capacidade de ler os acontecimentos, como você mesmo já falou, os sinais dos tempos com uma sensibilidade, assim, e uma percepção inigualáveis, né? E aquilo que ele intuía e via com um olhar contemplativo, profético, ele traduzia em ação, em comunicação ao mundo e à igreja, que ele amava com muita coragem e muita transparência. Então, essa lucidez levou também a ter um olhar crítico sobre as igrejas que ele tanto amava. Você já falou desse sentimento de... Parece uma frustração final que ele teve. Né? Eu não espero que a igreja, né, planifique os meus sonhos que eu tive sobre ela, mas eu rezo por ela. Né? Então, ele meio que mergulha dentro dessa igreja que ele ama e disposto a ser como ela e comungar do seu destino, digamos assim. Mas um pouco frustrado, né? Sente a frustração. Porém, assim, me parece que esse espírito lúcido e crítico que ele teve ajudou muito, né? Ele foi uma voz importante. Ele, tanto assim, que era um candidato papábile, né? Candidato a papa preferido de toda uma ala, né? Além disso, ele, você falou bastante da pastoral dele em Milão, inclusive ontem, me preparando aqui para o que eu ia falar, eu vi, não sei se muita gente conhece, um filme que está no YouTube, maravilhoso, sobre o Martini, feito por aquele cineasta Ermanno Olmi. Ermanno Olmi é um cineasta famoso, ganhou muitos prêmios,
da mídia do Pratello, em várias categorias, ganhou uma Palma de Ouro em Cannes. Ele que fez, talvez os filmes mais conhecidos dele sejam A Árvore dos Tamancos, A Lenda do Santo Beberrão, né? E tem também um que é O Mensageiro do Rei, né? O Mensageiro da Guerra, o Senhor da Guerra, acho que é isso, o Senhor da Guerra, né? Que é sobre um guarda suíço do Vaticano, né? Que é encarregado de defender os Estados Pontifícios. E ele fez entrevistou Martini, teve com Martini várias vezes, admirava profundamente, fez um filme bonito, que está no YouTube, uma coisa que não tem legenda, né? Tem o filme italiano, mas não sei, as novas gerações são capazes de achar um jeito de botar uma legenda ali. Chama-se Vedete, sono uno di voi, né? Vejam, eu sou um de vocês, né? E justamente isso é que ele procurava, né? Ser um dos que estavam ali, né? Não ficar num lugar à parte, mas se inserir no povo. Ele vai caminhando no dia que ele toma posse, né? Caminhando junto com o povo, não chega em carruagem, nem em carro aberto, nada disso, vai caminhando e procurava sempre estar junto, né? Você falou dos ataques terroristas, né? Ele participou profundamente da morte do juiz, porque a Brigada Terror ia matando cada vez de uma categoria social. Era um juiz, era um jornalista, era um advogado. Então, do juiz e do jornalista, ele era muito próximo das famílias, então ele sentiu aquilo profundamente. E a liturgia funerária do juiz, que foi muito Brigada Terror, o filho do juiz fala com uma locução lindíssima, aparece no filme, dizendo: eu quero aqui dizer que o meu olhar é de perdão mesmo para aqueles que mataram meu pai, enfim, uma coisa muito comovente. Então, isso para dizer que o Martini também foi um apóstolo incansável da paz, né? Era alguém que ia nas prisões, falava com os encarcerados, celebrava com eles, né? Nesses episódios terroristas, sempre foi alguém que falou em favor do perdão e da reconciliação, nunca incitando aos conflitos, né? Sempre foi um defensor incansável disso, né? Além disso, viajava pelo mundo também, né? Eu estive na Austrália há muito tempo atrás, nem me lembro quando. Sei que saí num dia, cheguei no dia anterior, quando falou Austrália, que demora 40 horas para chegar. Fui convidada por um irmão marista, né, que fundou na Austrália uma cátedra Martini, né, e ele ia convidando pessoas de diversas partes do mundo. E ele me mostrou a Opera House de Sydney, a capital da Austrália, e disse que quando Martini foi lá falar, tinha milhares de pessoas, acho que uns 5 mil pessoas que foram ouvir o Martini. Então ia para a Austrália, né, ele viajava e também levava a outros pontos do mundo a sua reflexão e tal. Ele é uma pessoa, assim, que me dá a impressão, e vendo esse filme ontem, isso me confirma, que é como um vinho, né? Ele foi ficando melhor ainda com o passar dos anos. Mesmo depois que se aposentou, que ele deixou de ser bispo, na Diocese de Milão, ele não deixou de comunicar e transmitir aquilo que a oração e a observação da realidade iam fazendo ele aprofundar, né? E talvez fosse o período em que ele estivesse assim, mais livre, justamente, né? Depois de não estar mais à frente da Diocese de Milão. Então ele falava com muita liberdade, muitos o entrevistavam, muitos queriam saber, colher das suas impressões, e ele falava com liberdade sobre questões, às vezes, delicadas, de moral, de costumes. Então, por exemplo, dos pontos pastorais que é muito sensível, muito delicado, era a questão dos recasados, divorciados, que voltaram a casar. Ele era muito a favor que, assim, ele dizia, os sacramentos não são para os puros, os sacramentos são para os pecadores, né? Para as pessoas que estão vivendo dificuldade. Então, ele achava que era uma coisa que guia muito o coração dele. E os casais divorciados, voltaram a casar, deviam casar. A pastoral devia buscar uma maneira de fazer isso, de uma maneira assim, né? Então, essa era uma grande coisa que ele tinha. E justamente parece ser, né?
Essa coisa que a gente ouve não tem como comprovar, porque é dito no conclave, você não tem como acesso às atas do conclave, o conclave é fechado, né? Mas que parece, quando houve a eleição do Ratzinger, né? Os candidatos estavam divididos, Ratzinger e Martini. Ele já estava com problemas de saúde, então ele não queria aceitar. E parece que ele teria negociado com Ratzinger e ele declinaria, carregaria os votos. Então, para o Ratzinger, mas um ponto que ele queria pedir era esse, que o Ratzinger, quando fosse Papa, e por favor ele olhasse com carinho essa questão dos sacramentos, das pessoas em segunda união, que era uma coisa que ia muito no coração dele, atormentava muito, me fazia pensar muito, ele sentia muito. Bom, esta é a história, Ratzinger foi eleito e não fez nada. Iniciativa desse sentido, porque era um pouco, a bomba dos abusos sexuais explodiu no colo dele, né? Pouco depois que ele tinha tomado a posse. Então foi um modificado também difícil, depois de escândalos financeiros. Ratzinger era um intelectual, ele via que ele estava com vontade naquelas celebrações multitudinárias que duravam 4 horas, né? Porque Martini, apesar de ser intelectual, ele tinha essa coisa de pastor, ele se sentia à vontade, né? Na pastoral, no meio do povo e tal. Ratzinger já era mais tímido, já tinha mais dificuldade. E Martini, por exemplo, fez uma crítica muito séria, muito boa, muito construtiva à cristologia do Ratzinger, né? Ele não concordava muito, sobretudo no uso da escritura, né? Ele era o parte que ele mais dominava. Então, isso aí dividiu muito as opiniões, muita gente achou que ele não deveria ter feito essa crítica e tal, mas ele era muito livre. Isso para dizer que depois que ele se retirou, tudo que ele dizia, ele fazia com muita liberdade, né? Quer dizer, uma pessoa que chegou à maturidade, que tem a sabedoria, né, dessa maturidade e tem uma profunda preocupação com o futuro dessa igreja pela qual ele deu a vida e que ele amava muito, né? Então, como eu disse, as segundas uniões eram um tema de preocupação dele, diversidade sexual, a vida sacramental dos recém-casados, questões de ética médica, também bioética, interrupção de terapias em doenças terminais, quando já não ajudam a pessoa e prolongam artificialmente a vida. Inclusive, é uma coisa que ele mesmo, né, iniciativa que ele mesmo tomou a respeito de si próprio. Ele não quis uma continuidade artificial da vida dele, né? Então, aqueles que não partilhavam a sua fé, mas viviam a ética dele, ouviam com muito respeito. Ele falava à sociedade mesmo aos não crentes, né? E aqueles que tinham fé, mas que estavam magoados com a igreja, decepcionados, né? Sentiam nele uma voz que ajudava a retomar a conexão com a igreja, né? Então, ele deixou, com sua morte, uma lacuna assim importante, né? Então, a crítica que ele fazia à igreja era, o Anderson já falou um pouco, mas ele achava que a igreja ia ficar 200 anos para trás. Aliás, no filme diz. Na verdade, ele achava que estava 400 anos para trás. Mas disseram, não, isso aí também é muito forte. Não, então 200, né? Ele fez um desconto de 200 anos. Porque a igreja tinha ficado 200 anos para trás. Como é possível que a igreja não perceba isso, que não se sacuda, que não se dê conta disso, né? E aí eles questionavam, será que nós temos medo? Né? A última coisa que nós devemos ter é medo. A questão não pode ter medo, tem que ter coragem, né? Tem que ter esperança, confiança. E ele dizia de si próprio, eu sou velho e doente, né? Dependo da ajuda dos outros. As pessoas que me cuidam, me fazem sentir o amor, né? Mas às vezes percebo a igreja muito tímida, com medo, com cansaço, parece, né? Não tomando as iniciativas que deveria tomar. Então, quando eu encontro alguém, eu sempre pergunto, o que você pode fazer pela igreja? Era uma pergunta que ele fazia assim. Sobre os instrumentos, perguntava sobre os instrumentos que ele aconselharia à igreja nesse momento, assim, de estagnação e cansaço, ele dizia, o primeiro é a conversão. A igreja tem que se converter, reconhecer os próprios erros, percorrer um caminho radical de mudança, começando pelo Papa e pelos bispos, né? Dizer que os escândalos da pedofilia motivam esse caminho de conversão, questões sobre a sexualidade, todos os temas que envolvem o corpo, por exemplo,
são importantes para todos e até muito mais importantes do que jamais foram, né? Então, a gente deve se perguntar se as pessoas ainda ouvem os conselhos da igreja em matéria sexual. A igreja ainda é uma autoridade de referência desse campo ou é somente uma caricatura na mídia, né? Ele se angustiava com isso. Bom, então eu acho que ele teria ficado muito feliz com a promulgação da Amoris Laetitia, né? Onde, coitado, o Papa Francisco ganhou muito por causa da Amoris Laetitia, mas ele tem costa larga. Ele aguenta, né? Ele aguenta, né? Não, eu fui pessoal, contactada pelo diretor da revista Foreign Affairs. Pensei, estamos escrevendo Foreign Affairs, uma teóloga. Então, queria que eu comentasse um livro que tinha saído nos Estados Unidos, onde era um jornalista convertido tardiamente, esses muitas vezes são os mais radicais, né? Falando horrores da Amoris Laetitia, da atitude do Papa, que se recusava a responder às dificuldades das pessoas sobre a nota de rodapé, aquele grande escândalo da nota de rodapé, enfim, né? Mas, para ver como, né, a Amoris Laetitia impactou em muitas... Porque essa questão é uma questão que fora da igreja é talvez a mais debatida, onde mais se avança, mas dentro da igreja continua tabu, né? Então, o Martinho era contra que fosse tabu, achava que tinha que se discutir cada vez. Bom, o segundo instrumento que ele diz é a palavra de Deus, recentemente a paixão que ele tem pela Bíblia, né? Então, ele acha que só a partir da palavra de Deus a igreja poderia fazer essa conversão. Ele diz, nem o clero, nem o direito eclesial podem substituir isso, né, no contato do ser humano com a palavra de Deus, né? E, finalmente, ele dizia os sacramentos, que ele confiava muito nos sacramentos como instrumentos, né? Mas que esses sacramentos deveriam ajudar as pessoas que estavam em situações difíceis, né? De família ou de outras situações assim, difíceis. Bom, tem a questão dos não crentes, né? É um pouco inspirada nisso, assim, que a gente levou para diante o projeto da Cátedra Carlo Maria Martini, porque a gente via que aqui no Centro Loyola, quando a gente começou, em 94, né, foi fundado o Centro Loyola, eu fiquei 10 anos, até 2004. A gente tinha duas linhas de ação, a formação dos leigos e o diálogo com as diversas áreas da cultura. E a gente percebia que tinha pessoas que estavam mergulhadas na secularidade, mas que gostavam de dialogar e conversar com a fé, digamos assim, mesmo não há tempo, né? Então, acho que essa é a intuição do Cardeal Martini, né? Ele diz nesse filme, inclusive, ele diz, do Irmão Homem, ele diz, eu queria que as pessoas que não creem me explicassem por que não creem. Eu quero ouvi-los, quero ouvir as razões que elas têm de não crer. Então, pessoas que pensam, ele se preocupava sempre com isso, né? Pessoas que não creem, mas pensam, se questionam. Então, por que não crer? Por que o cristianismo não é uma resposta para você, né? Então, isso é um exercício, assim, muito importante. Por exemplo, agora é o centenário do escritor José Saramago, português, que era um ateu explícito. Quando recebeu o prêmio Nobel, disse isso. Então, no entanto, era um homem que se questionava profundamente, né? E nos questionamentos dele você vê latente a questão sobre a transcendência, sobre o mistério, que é ali presente, né? Bom, então, um dia eu veio procurar um rapaz, jovem protestante, que estava fazendo pós-graduação na PUC, Márcio Capelli. Ele veio me procurar porque queria fazer uma tese sobre Saramago. Eu sabia que era ateu, sabia que era difícil. Se eu aceitava, eu disse perfeitamente. Vamos lá. Vamos começar. Ele fez uma tese fantástica, foi fazer um sanduíche em Portugal e lá foi orientado pelo Tolentino, que ajudou muitíssimo, né? Tolentino veio à banda tese. Em 2017, pela primeira vez a teologia no Brasil ganhou o prêmio Caput de Tese, com a tese de Márcio Capelli. Coisa muito bonita, né? Eu acho um negócio bonito. Então, é isso um pouco que eu acho que o Martini tentava fazer e fez muitíssimo. Ele chamou o Humberto Eco, né? Chamou a Júlia Kristeva, que estava uma intelectual que eu admiro muito, búlgara, mas escreve na França, que é uma psicanalista, semióloga e tal, que se diz ateia, mas é fascinada com a mística, escreveu um livro sobre Santa Teresa. Então, essas pessoas se questionam, a gente tem que dialogar
com elas, né? Fora isso, dialogou muito com o judaísmo, com outras religiões, os muçulmanos, cuja presença estava começando a crescer na Europa, né? Então, a Cátedra dos Não Crentes, né, que hoje, depois do cardeal Ravaz, então, chama de Atos dos Gentios, mas um pouco do mesmo espírito, eu acho que faz isso, né? E eu acho que a universidade é um lugar propício para isso. Então, a Cátedra Martini tem procurado dialogar com a secularidade e com a pluralidade, né? Então, essa diversidade, essa biodiversidade, você viu aí nas atividades da Cátedra Martini, é também isso, né? Com a diversidade de temas, com a pluralidade, né? Enfim, gostaria de acrescentar apenas mais uma coisa. Eu acho que isso, Martini não viveu a Primavera de Francisco, é um negócio importante, né? Quer dizer, ele não viveu isso que aconteceu, quer dizer, ele faleceu em 2012, Francisco foi eleito em 2013, um ano depois. Como se fosse uma resposta, né? A frustração profética dele é muito bonita. E tem, assim, uma convergência que a gente não pode achar que é só coincidência, que ambos são jesuítas, né? Os dois, o cardeal e o papa, que mais marcaram a história da Igreja Católica, nos séculos 20 e 21, não são jesuítas. Quer dizer, a gente vê aí o gênio de Inácio de Loyola, século XVI, uma situação completamente diferente, uma situação de um advento da reforma, muitas vezes Inácio é conhecido só como o artífice da contra-reforma, mas a gente esquece que ele foi 4 vezes para a mão da Inquisição, acusado de carismático, de alumbrado, né? Suspeito de heresia. Então, levou um tempão para que o Papa aprovasse as constituições da Companhia, porque ele trazia, assim, coisas novas como uma ordem para a missão. Então, não pode o cara da missão voltar 3 ou 4 vezes ao dia para fazer oração comunitária. Está dispensado, né? O jesuíta formado com 4 votos está dispensado da oração comunitária, não do exame, né? Do exame diário. Mas não pode. Se você quer estar plenamente na missão, você não pode ficar cumpridor para voltar à vida conventual clássica. Você não pode, isso foi um escândalo, né? Queriam que ele se juntasse com outra congregação de teatianos. Ele era muito amigo do fundador, mas não era isso que ele queria. Então, realmente, ele traz um novo, né, espetacular para dentro da igreja. E eu acho assim que Martini e Francisco, ambos assimilaram bem esse espírito do fundador. Quando eu estive agora em Roma, em maio, até saí de camiseta vermelha na foto, todo mundo só falou da minha camiseta, da cor da minha camiseta. Eu não tinha saído de casa, eu posso dizer, estava todo mundo de preto, tá, preto e tal. Eu não ia falar naquele dia, né? E na visita ao Papa, eu ia ficar lá atrás com meu marido, eu pensava em ir para a primeira fila, de jeito nenhum, vieram me chamar, não, porque a senhora é do comitê científico do encontro, tem que ir para a primeira fila. Eu fui. Falei, não, de vermelho, o que eu posso fazer? Saí na foto toda de vermelho, de perna cruzada. Bom. Enfim, mas nesse encontro com o Papa, eu queria uma coisa que ele falou que eu achei fundamental, né? Falando conosco, com os participantes do encontro sobre teologia moral, de 5 anos da noite letícia. Ele disse que o cristão não pode andar para trás. Uma coisa é voltar às fontes, reencontrar a primeira raiz. Isso todo dia eu bato na tecla que tem que se fazer, o Vaticano II fez. Agora, voltar para trás é outra coisa. Andar para trás, fazer marcha ré, não dá. Tem que andar para frente, né? Então, em termos de moral, ele dizia isso, né? Você não pode andar para trás. Você não pode falar fórmulas de ontem, de anteontem, para as questões que as pessoas estão tendo hoje. Você tem que se dirigir às questões que as pessoas estão tendo hoje, né? Procurar respondê-las em fidelidade à fé, à tradição, tudo isso, mas olhando hoje, não andando para trás, fazendo recuar o que a igreja já conseguiu avançar a duras penas, né? Então, Martini parece que também tinha esse espírito inovador. Ele queria inovar, não por ser verdadeiro, mas porque sentia que a igreja precisava de uma renovação, né?
E, de uma certa maneira, quer dizer, ele morreu nessa frustração toda que o Anderson disse, no filme isso aparece também bastante, né? Essa frase, por exemplo, eu não tenho mais esperança de vir à igreja, eu sonhei, mas eu rezo por ela e tal. Porém, ele deve-se a ele muita coisa. Por exemplo, o fato da Bíblia ter voltado à mão dos católicos. Isso até que nem ele, foi o concílio que botou de volta a Bíblia na mão dos católicos, pós-concílio. Mas ele introduziu essa maneira de defrontar-se com a Escritura, de rezar a partir da Escritura, de deixar, fazer da Escritura realmente a sua casa, né? A casa do povo de Deus é a Escritura, né? Então, essa intimidade com o texto sagrado, isso aí, ele teve um papel enorme. Ele dava retiros só sobre os evangelhos. Então, tem vários livros publicados, retiro com Lucas, retiro com João, retiro com aqui, são preciosidades, né? Que faz a pessoa realmente deixar o evangelho penetrar, né? E não é apenas uma leitura piedosa, porque ninguém, como a Anderson falou, que ele trabalhava justamente no aparato crítico, né? Ninguém tem mais conhecimento dos progressos da exegese, né? Mas justamente essa síntese que ele tinha, né? Então, se defrontar com a Escritura, deixar o Evangelho falar, falava e atraía as pessoas, né? E essa coisa dos jovens é bem interessante, né? Porque é um pouco também o que acontece na bem-sucedida empreitada de TZ. TZ está sempre cheio de jovens, alguns não são nem cristãos. Vamos lá. E como é que TZ organiza, né, os seus encontros? Liturgia, velas, refrões em latim, silêncio. Então, isso que o Martinho falava do silêncio, né, de deixar a palavra penetrar. É algo assim muito importante de uma certa maneira, é uma maneira nova de se relacionar com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? Então, acho que a gente deve muito a ele. Então, ele não conseguiu fazer tudo o que queria, mas ele fez muita coisa, né? Então, na cátedra, a gente procura ser fiel ao legado dele, né? Tentar buscar esse novo que pode mobilizar as pessoas. A atividade mais constante que a gente tem são chamadas notícias teológicas, que, aliás, foi fundada no tempo que a Bia trabalhava lá, notícias teológicas. E era um outro formato, porque quando as aulas eram presenciais, não tinha tido a pandemia, era no momento de intervalo entre as aulas, né? As aulas, as primeiras terminavam às 10h30, então às 11 tinha outra, e a gente fazia sempre, tinha que ser uma coisa muito sintética. Quando Kátia assumiu, a gente continuou nesse formato, né? Hora que tinha sempre um cafezinho, um pão de queijo, não sei o quê, mas às vezes era uma coisa difícil com os professores, que os que davam aula antes não queriam soltar, os que davam aula depois ficavam chateados porque os alunos chegavam atrasados, normal. Então, de uma certa maneira, a pandemia foi uma oportunidade para a gente, porque a gente pôde fazer online, né? Então, a gente pôde não só convidar pessoas de fora do Rio, que era sempre um problema também, que a gente não tinha verba para trazer pessoas da Europa, dos Estados Unidos, agora a gente traz, né? E online pode acontecer. E a gente pode estender mais a duração, né? O ano de 2020, acho que foi o melhor ano que nós tivemos sobre notícias teológicas. Foi realmente, no fim do ano, a Kátia fez botou todas as gravações, fez uma costura, uma estética muito bonita. Nossa, quando eu vi, o que a gente fez esse ano, né? 2021 já se percebia um certo cansaço, mas também fizemos bastante coisa, né? E agora estamos tentando continuar com notícias teológicas, mas assim, não tanto toda semana, né? Que agora voltou presencial e tal. Estamos pensando ainda se fazer uma atividade só de encontro, ou só com um cafezinho, talvez com um momento de oração, mas continuar na modalidade online. Mudamos até o horário para um pouquinho mais tarde, 5 horas, para um pouco cedo. Então, isso é atividade constante, mas fora isso, a cátedra tem copatrocinado, né, vários eventos, né, inclusive congresso da Lalite, foi a cátedra que fez, que organizou, também o congresso que fundou a rede Eclesia na América, que também foi a cátedra, e fizemos assim, eventos organizados só pela cátedra, mais longos. Fizemos 2 sobre teologia negra, por sugestão do padre Luiz Correia, que foram muito bons, né? Aí fizemos Manchieta, foi
quanto mais longo. Enfim, estamos aí sempre buscando, né, como responder a esses perpétuos desafios que significa viver na cidade. Uma cidade como o Rio de Janeiro, onde a PUC é uma marca, né, de excelência, de abertura, de debate livre, né? Foi bonito agora na leitura do Manifesto pela Democracia, ver o Pilotinho lotado de gente, né? Lembrando outras épocas. Então, esse é também o papel da universidade. A universidade é o lugar do saber, do conhecimento, né, acadêmico, mas também é o lugar da liberdade, é o lugar de brotar as ideias, é o lugar das discussões, né? E isso é o espírito desse grande homem, que é o Cardeal Martini, e que hoje nós celebramos os 10 anos da sua passagem desse mundo. Então é isso. Agradeço muito estar aqui, né? Devia ter falado isso no começo, mas não falei. Voltar aqui, bom, eu passei 10 anos da minha vida, isso aqui era a minha segunda casa, eu continuava dando aula na PUC, porque ia para cá de noite, ficava até tarde da noite, funcionava o curso de teologia de noite, no qual Márcio Ribeiro está ali sentado, era meu braço direito, né? Andréa Paiva, que também está ali sentada, que hoje trabalha na benfeitoria comunitária também, da equipe dessa época, trabalhando muito aqui nessa casa. Então, é muito bom voltar a essa casa, vendo uma nova gestão, né, que promete tanto, né? André, Elaine, eu acho que a gente respira, assim, bons ventos e boas perspectivas, né, para fazer aqui, e vocês podem contar com a cátedra a todo momento, em toda situação. Sabem que a Kátia é uma pessoa, assim, realmente tem que especial gratidão a ela, porque se não fosse ela, eu não teria podido fazer tanta coisa como a gente fez, né? Kátia é assim, ela tem uma fidelidade, uma competência, mas também um amor à cátedra, né? Ela se dedica realmente, né? Então, em vários eventos nossos, ela já foi aplaudida em cena aberta, porque passagem de avião e não sei o que, tudo ela dá conta sem se estressar. Calma, né? Mesmo que o Armagedon esteja se aproximando, ela continua tranquila, né? Então, eu queria agradecer muito a ela, né, de ter, durante já quantos anos estamos juntos? 5 anos. Estamos trabalhando antes da Kátia, a Bia e outros, né? Mas ela já está realmente há 5 anos e a gente deve muito a ela. Então, em nome da Cátedra Martini, queria agradecer o convite, né, ao Padre André Elaine, queria agradecer ao Padre Anderson ter feito essa belíssima locução sobre o Cardeal Martini, a oportunidade de estar aqui, né, com você hoje, falando sobre essa imensa figura, e a todos vocês que estão aqui, dizer que a Cátedra fico muito feliz com essa parceria com o Centro Loyola. Obrigada, Maria Clara. Vai ter que liberar. Antes de encerrar, queria colocar que a gente escolheu algumas perguntas do livro para colocar, para provar exatamente o que a Maria Clara e o Anderson conversaram. A gente não conversou antes sobre o que eles iam falar, mas as perguntas refletem exatamente tudo que os dois falaram. É o livro de perguntas dos jovens, né, de rua, para o Cardeal Joaquim. Eu vou passar algumas perguntas. Antes disso, eu queria deixar assim, claro que a gente tem um pouquinho mais de tempo ainda para falar sobre isso, né, Anderson, uns 10 minutos. Então, assim, quem quiser comentar, depois das perguntas, eu coloco o Anderson e a Maria Clara, e a gente vai se liberando aos poucos. Então, o que o senhor diz como cardeal e teólogo a alguém que não crê em Deus? Essa é a pergunta da página 13. Eu teria muitas perguntas para ele. O que é importante para ele? Quais são os seus ideais? Que valores cultiva? Isso eu gostaria de descobrir. Não tentaria convencê-lo de nada. Antes lhe diria que trate de experimentar sua vida sem a fé em Deus e reflita sobre si mesmo. Talvez ele sinta esperança em diversos períodos da sua vida e perceba o que dá sentido e alegria à vida. Desejaria que ele dialogasse com pessoas que têm fé ou que estão à procura dela.
talvez Deus me dê a graça de reconhecer que Ele existe. Mas, Andréia, mais uma pergunta. Andréia vai nos fazer uma outra pergunta. Qual é a posição do cristão na sociedade de hoje? Pode fazer no microfone, Andréia. Acho que é melhor. Então, qual a posição do cristão na sociedade de hoje? Um cristão não se perde em tendências modernas ou naquilo que está na moda ou no que todos querem. Ele, o cristão, participa, atua, opina. Vocês vão julgar o mundo, diz Jesus a seus discípulos e a nós também. Com isso, Jesus nos coloca numa posição de força. Devemos ajudar o mundo a encontrar uma direção. Não é o outro no sentido de sermos juízes. Não somos apenas uma gota que segue a corrente da sociedade, mas nos cabe indicar para onde a sociedade deve ir. Nesse sentido, não é fácil viver como cristão na nossa sociedade. Obrigada, Andréia. Então, se a gente queria mostrar assim, como todas essas, temos mais aqui. Então, essa é uma pergunta super importante que a Maria Clara e o Anderson tocaram bem nisso, que diz o seguinte, que o George perguntou, né, a partir da pergunta dos jovens, se ele, como naquele tempo, entusiasmasse os jovens e fizesse deles apóstolos, será que ele trataria a atual Igreja Católica como então tratou os fariseus? A resposta do cardeal é sim. Jesus amou os fariseus. Eram seus interlocutores, seus colegas. Com eles, Jesus discutiu e brigou. Creio que faria isso e mais se voltasse. Ele lutaria com todos os responsáveis da igreja e lhes recordaria que sua tarefa é o mundo todo. Que não fiquem olhando para o próprio umbigo, mas olhem para além dos limites da própria instituição. Jesus encorajaria aqueles que se confessam seus seguidores. E isso haveria de doer para não poucos. Ele não se perderia em críticas aos responsáveis. Antes, tentaria mostrar-lhes que há muito trabalho duro a realizar. Ele procuraria encorajar muito, porque hoje muitas coisas acontecem por causa do medo. A gente selecionou mais algumas. Kátia, qual é a sua pergunta? Eu troquei também. Kátia, então vou te pedir para fazer a próxima pergunta. Eu troquei, perdão. Como se pode viver hoje no mundo? Hoje é difícil ser apenas um membro passivo da igreja. Porém, quem se engaja e assume responsabilidade pode modificar muita coisa. No início da minha ação na igreja, mais tarde como bispo, o trabalho com os jovens foi o que mais me ajudou a ser cristão. Podemos dizer com Paulo, eu sou outro Cristo. Ele não tem hoje outras mãos nem outra boca, além da sua e da minha. Quando você se põe à disposição de Cristo, quando sabe que está ajudando a carregar sua igreja, você vai aprender a amá-la, também quando você sofre por causa dela. Então, acho que são perguntas muito atuais e pertinentes. Eu vou passar para, talvez, as duas últimas, essa que fala sobre o pecado, passa para a Elaine, que vai ler sobre uma pergunta do Davi, né? É interessante que antes dos blocos das perguntas tem algumas falas. E essa do Davi é incrível, até lembra um outro Davi. Não sei o que fazer com a fé, disse Davi. Não tem contra, mas me pergunto o que vou receber da igreja. Há certamente algo superior. Alegro-me com a natureza, amo os animais. O mais importante para mim são os amigos, porque por eles eu faria tudo. Eu me sinto bem. O que mais preciso? Essa foi a fala dele que continua a seguinte pergunta. A palavra mais, ou mais em latim, é uma palavra-chave para os jesuítas. Como o Senhor explicaria para o Davi o sentido dessa palavra? E a resposta do cardeal, olha que beleza essa resposta. Davi tem tudo o que precisa. Ele vai bem, obrigada. Mas será que sabe que muitos passam mal? Muitas vezes não têm amigos.
Você ainda não conseguem acreditar em algo superior, como ele acredita. Não tem otimismo. Sinto muitas vezes que os jovens estão tristes, mesmo quando nada lhes falta. Talvez não sabe a sorte que tem. Eu queria pedir para Suzana ler a última pergunta. E eu acho que é importante que ela é para mostrar o quanto o cardeal continua atual. Gente, eu vim de vermelho. Quando a apresentação do Caio Romero, não sabia, Gabi ia questionar para fazer essa pergunta. Então. Qual é a influência da fé na política? Como pessoas cristãs, olhamos para Jesus. Ele é o fundamento de algo totalmente novo, a igreja. Jesus realizou a missão de Deus ao criar o segundo instrumento para a paz, ao lado do povo escolhido primeiramente, o povo de Israel. Com isso, Jesus se coloca na linha de frente. Jesus enfrentou todas as autoridades políticas, Herodes, Pilatos, o Sinédrio, os partidos dos fariseus e dos saduceus. Ele lutou apaixonadamente pela justiça e queria mudar o mundo. A Igreja de Jesus Cristo deve trabalhar para que o mundo se torne mais justo e mais pacífico. Segundo a Bíblia, a justiça está acima do direito e da misericórdia. É um atributo fundamental de Deus. Justiça significa comprometer-se com os desprotegidos, salvar vidas e lutar contra a injustiça. Justiça significa intervir de forma ativa e ofensiva por uma convivência onde todos vivam em paz. A justiça deve vigiar para que o direito, tal como está formulado nas leis, possibilite uma vida boa para todos. Jesus deu sua vida pela justiça. Procurou o diálogo com os poderosos, ou eles se sentiram incomodados por ele. Jesus se pôs do lado dos pobres, dos sofredores, dos pecadores, dos pagãos, dos estrangeiros, dos oprimidos, dos famintos, dos presos, dos humilhados, das crianças e das mulheres. Quem faz tal coisa, choca-se com alguém. Quem se põe do lado das pessoas sem pastor, quem as reúne e as conscientiza, se torna perigoso para os detentores do poder. Sempre que pessoas cristãs assumem a opção pelos pobres feita por Jesus, devem ainda hoje contar com perseguições. Os teólogos da libertação da América Latina e até os que trabalham na área social em países ricos topam necessariamente com resistências, pois vivem na convicção que o encontro com os pobres e a luta contra a pobreza constituem um lugar privilegiado do encontro com Deus em nosso mundo. Obrigada. Deixar uma pergunta só na tela para a gente pensar sobre ela nesses tempos conturbados que estamos. E queria, então, encerrar o evento de hoje agradecendo imensamente Maria Clara, Tânia Anderson, por estarem aqui. A gente poderia lembrar com tanta veemência, eu acho, com tanta atualidade, os 10 anos que o cardeal se foi. Realmente, ele continua um homem que é extremamente presente nos nossos dias. A gente pode ver, pelos pequenos exemplos que a gente colocou ali das perguntas, né, da qualidade desse livro do cardeal, de todo o seu pensamento. Então, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, continuar refletindo sobre isso e volto a dar a dica para que a gente possa fazer esse livro do cardeal no e-book, porque tudo que a gente falou, tudo que vocês falam, está aqui. E eu acho que é importante a gente fazer isso circular mais ainda. Obrigada. Obrigada, Elaine. Obrigada, André. Obrigada a todos vocês que vieram, todos que nos assistiram. Lembrar que esse evento fica gravado na plataforma de CERN. Para quem quiser assistir. De CERN. Para quem quiser assistir depois. Acho que no cartaz do evento tem lá a plataforma de CERN. Então, uma boa tarde. Obrigada a todos. Gente, de série é uma Netflix só de vídeos legais.